E aí, galera do canal HQ Sem Hype, beleza? Vamos para mais um vídeo hoje, aquisições novas que chegaram aqui para mim nos últimos dias. Eu já estava ansioso para fazer, para abrir logo. E pessoal, hoje nesse vídeo de aquisições vai ser um pouco diferente do que eu estava fazendo ultimamente, que eu estava abrindo as caixas, fazendo unboxing, né? Mas acaba que atrapalha um pouco, né, o vídeo, ter que ficar fazendo corte e tal, para não mostrar endereço, coisa do tipo. Então, vou fazer como alguns canais já fazem, que eles já deixam as HQs separadas, né? Como vocês viram aí na thumb, elas já estão aí nas minhas mãos. E vou mostrar para vocês, tá? As novidades. Então vamos lá para mais um vídeo. Meu nome é Igor e curtam aí o vídeo, comentem e compartilhem, tá bom? Vamos lá. Primeiro HQ que chegou aqui, pessoal, é um mangá, é o Hajime no Ippo 4. Esse mangazinho aqui é uma das melhores coisas que eu tenho lido ultimamente. Realmente é um mangá que me surpreendeu, né, pela história dele como um todo. A gente tem aqui o Ippo, ele tá lutando aí para literalmente, né, para ser um grande lutador de boxe. E ele é muito carismático, um personagem, um protagonista muito bom. O mangá em si, né, a narrativa dele é muito boa, as lutas e tudo, bem dinâmico. Você lê rapidinho aqui os dois volumes que estão inseridos, né? E para quem não sabe, é um mangá muito grande lá no Japão, mais de 100 volumes. E a MPEG, tá saindo aqui por ela, tem lançado aqui cada volume contendo duas edições japonesas, né? E tá prometido pelo menos até o número 15, né? Então a gente já tá aqui no volume 4, quase chegando aí um terço do prometido, né? Já chegando no seu quase quinto volume. E é isso aí. Tô bem ansioso para ler. Vai ser uma das minhas próximas leituras, com certeza. A primeira aquisição foi essa. E o que eu achei engraçado, pessoal, que essa compra que eu comprei ela no Mercado Livre, no site da Leitura. E, como eu já falei aqui, ela é da editora MPEG, né? Mas eles enviaram, por algum motivo, esse diário de leitura aqui de mangás da Panini. Então eu fiquei pensando, será que a Panini mandou muito diário de leitura para lá, ou eles confundiram e acabaram mandando? Porque na teoria era para você receber isso aqui de mangás da Panini, né? Mas eu olhei uma olhada aqui, não, acho que não vou nem utilizar não, porque eu já faço não só leituras de mangás, né, mas de outras obras. Então, meio que isso aqui eu acho que é mais para adolescente, ou mesmo você que já é adulto, mas se interessa, né, de ter escrito as suas leituras de mangás, dá para você fazer por aqui. Tá? Então, isso aqui foi só um brindezinho que a leitura mandou. Ela mandou também esse marcador de páginas aqui. Marcador eu gosto, então vou deixar por aqui. É da editora Sextante. E é isso aí. Mandou uma propagandazinha também. Comprei no site do Mercado Livre na leitura, tá bom? Vamos lá para a segunda compra que chegou. É essa daqui. Até esqueci de tirar do plástico, vou tirando aqui enquanto eu vou falando para vocês. É uma edição da Disney que eu tenho comprado, da Culturama. É a única edição que eu compro deles. Mandaram bastante plástico bolha, ó. Normalmente eles não mandam tanto. Também comprei no Mercado Livre, não lembro agora qual foi a loja. Normalmente tem umas lojas lá no Mercado Livre que vendem esses almanacs da Disney e vendem no preço bacana. O preço de capa dele, se eu não estiver enganado, é R$ 40, R$ 39,90. E aí às vezes a gente consegue pegar lá de 20, 25, né? Sempre dá para pegar um descontinho bom com frete grátis. Aqui é o volume 32. E assim, pessoal, do que a Culturama lança, eu já cheguei a fazer assinatura e tudo. E do que ela lança, normalmente eu gosto mais desse tipo de material aqui, que é almanacs, né, com histórias variadas e coisas que têm saído recentemente lá na Itália. Eu acho que sai também histórias da Noruega, se eu não estiver enganado. Posso estar falando besteira, tá? Mas assim, comparando com as mensais, eu acho que as histórias aqui são melhores, tá? Tem uma melhor qualidade, apesar de que ultimamente tem caído um pouco, mas ainda assim, tem grandes desenhistas aqui, grandes roteiristas, né? Aquele cast que é bem famoso, alguns desenhistas também bem famosos, que às vezes desenham até para Bonelli, eles de vez em quando estão fazendo sua arte, tá? Então, eu recomendo também esse tipo de material aqui. Além disso aqui que eu compro também, eu compro aquela biblioteca Karl Barks, que sai pela Panini. Também aquilo é excelente, né? Ainda não trouxe nenhuma aquisição aqui para vocês verem, mas eu tenho muitas edições daquela, praticamente todas, né? Estou quase em dia aí com as edições que estão saindo. E eu recomendo muito também. Para quem tem um pouco de preconceito com a Disney, diferente da Turma da Mônica, que realmente o que sai hoje é para aquelas crianças, né? Não, é muito bobinho, respeita muito essa questão de politicamente correto, incorreto. A Disney não, ela normalmente as histórias aqui elas, não vou dizer que elas são adultas, mas elas são pelo menos entretêm mais do que só para criança, tá bom? Então vamos, a leitura que eu tenho aqui agora sim coisa que eu gosto mesmo. Tex.
Tex mensal, na verdade aqui é a Tex Bis, né? Número 673/38. Aqui a gente tem até as 4 figurinhas que eles lançaram no álbum, né? Em algumas edições está vindo. E essa edição aqui, capa cartão, tá saindo pela Mitos. Ela traz histórias, quem não sabe esse Tex Bis, ela traz histórias que saíram junto com a mensal. Então, em determinado mês saiu a número 38 da mensal do Tex, aqui no Brasil, né, pela numeração, e aí saiu também a número 38 da Bis, ou seja, são 2 edições em um mês só. Lá na Bonelli, no caso, lá na Itália, como são 100 números a mais, aqui a gente tem a 673, seria como se fosse aqui a 773 italiana, e aí saiu a 773 mensal também. Então saíram 2 edições em uma. E normalmente são histórias, normalmente não, pelo menos as que eu já li até agora, são histórias únicas, né, fechadas aqui em um volume só, mas na verdade ela pega, não são tipo assim, histórias muito diferentes não do que a gente já está acostumado. Então por isso que eu estou pegando aqui. Gostei dessa capa aqui, né, Tex e o Carson, em ação, como sempre. E é isso aí, preto e branco, recomendo. Agora a gente tem mais uma do Tex, que é uma Tex mensal agora sim. Essa daqui é a 674. Ela tem como nome da história Detetive Rick Master, né, no caso. E eu não tenho certeza se ela é uma história única ou normalmente são 2 ou 3 edições para fechar um arco, né? Então, eu vou começar a ler, salvo engano, a 670, estou mais ou menos por aí. Então, estou um pouquinho atrasado aqui nas edições, porque eu tenho lido, como vocês sabem, né, nas leituras da semana de vez em quando eu comento, tenho lido as edições formatinho, que eu tenho aqui até a número 600, mais ou menos. Então, eu estou lendo essa parte aí da mensal e aí também estou lendo aqui mais para frente, né? Não estou só com essa frente aqui para ler. Mas são excelentes histórias, né? Apesar de que eu acho que o roteiro hoje em dia, ele não vou dizer que ele está comparável à Marvel e à DC, porque não tem como, eles são ainda muito melhores. Mas assim, eu tenho observado que alguns roteiristas eles têm diminuído mais, ou melhor, prolongado mais as histórias mais do que o necessário, né? Coisa que antes terminava em uma ou duas histórias, hoje eles estão jogando em três, quatro, às vezes até cinco histórias, né? O mesmo plot, assim, as mesmas histórias. Então, eu tenho percebido que tem acontecido isso, mas de qualquer forma, Tex é prioridade aqui no canal. Tenho sempre pegado, tá? Que é o 39 da nova numeração. Vamos lá. Próxima edição, Tex de novo, só que essa aqui é o Tex Wheeler especial, número 7. Excelente edição também, tem saído do Tex mais jovem, né? Também veio as figurinhas. Essa aqui, eu não sei por que que aqui a mensal, a gente tem uma mensal com 114 páginas de R$ 34,90 e aí eu tenho essa daqui especial, só, digamos assim, o formato dela é ainda menor do que a Tex mensal, se vocês observarem, ó, ainda tem essa sobra aqui pro italiano, e ela sai a R$ 49,90. Realmente eu não sei, porque o papel também é colorido, o desenho não é colorido, né, é preto e branco. O papel, ele é até mais fino, eu acho, do que a mensal. A mensal é o offset, aqui é um papel um pouco mais fino, ou é o offset mesmo. Então, realmente não dá para entender esse aumento de R$ 15 nessas edições. Salvo engano, ela não tem mais de 115 páginas. Só, se eu não me engano, ela tem 100 páginas mesmo. Mesmo que seja 115 ou 130, não condiz com a realidade aumentar tanto, né? Mas enfim, são reclamações aí que passam, né? E ficam por isso mesmo. Mais um text aqui, por último, é o último text que eu tenho, é essa text especial colorida. Então, pessoal, essas histórias aqui, normalmente eles dão vez para os novos desenhistas, né, às vezes novos roteiristas, e elas são coloridas, né, como o próprio nome já diz. Essa daqui, normalmente, às vezes, vem uma história grande e várias pequenas, né, mas pelo que eu estou observando aqui, são 5 histórias, não dá para ver direito porque também veio com figurinhas, e era justamente isso que é essa coleção, com exceção da que teve do Pedro Mauro, que eu fiz questão de comprar, né, porque eu sou um grande fã dele. Eu não faço essa coleção, mas eu peguei essa daqui também por conta das figurinhas, né? Que eu tô colecionando o álbum e aí tinha interesse nelas, aí eu acabei pegando essa edição. Mas claro, vou ler e tudo, porque é Tex, né? Mas não é uma coleção que eu tenho feito ultimamente, né? Dessas últimas que saíram, eu peguei só duas mesmo, que foi essa e a do Pedro Mauro. Agora vamos para DC. Eu tenho aqui duas edições do Saga do Superman. Aqui eu tenho a edição número 13/37 e tenho a edição 14/38. Essas aqui, pessoal, são assinaturas que eu faço, tá? Elas são capa cartão, preço de capa, a última que saiu a 45, 47,90. E cabe fazer um vídeo sobre isso, porque eu faço assinatura dessa edição aqui
e de outras, né. E realmente a assinatura da Panini tem deixado a desejar no quesito aí entrega. Não é nem que eles não enviem no prazo, mas realmente o Correios aqui na minha região tem feito um péssimo trabalho. Aqui eu recebi essas aqui, digamos que está quase em dia, mas as outras edições que eu tenho colecionado, né, na assinatura, não tem chegado a tempo. Tem demorado muito, atrasado muito, e isso aí é uma coisa que deixa chateado, né? Porque você às vezes quer ler uma edição que está saindo e fica meses sem receber, e se você não reclamar a tempo, você acaba até ficando sem essa edição, né? É o caso aí de Invencível, por exemplo, mas é papo para outro vídeo, tá? No caso aqui, por essas duas edições que eu estou fazendo a coleção da segunda temporada, já foi anunciado aí que na terceira temporada vai ser a morte do Superman. Então provavelmente eu vou pegar porque eu não tenho um ônibus. Eu cheguei a ter ele, mas acabei me desfazendo por algum motivo aí que eu posso falar em algum outro vídeo, tá? Então vamos lá para mais algumas aquisições aqui. Aqui eu tenho o BPDP, o Diabo que Você Conhece. Como eu já comentei com vocês aí também, eu tenho comprado esses ônibus aqui que é do mundo de Hellboy, né? E a parte do BPDP é bem bacana. Eles fazem missões aí diferenciadas, às vezes separado do Hellboy, né? Eu não sei exatamente do que trata esse material aqui, né? Fala, vou dar até uma lida aqui, ó. Fala que é a conclusão explosiva da série do BPDP reunida em um só volume. Então a gente vai ver aí a que conclusão eles estão se referindo, porque são várias séries que estão saindo aí do BPDP, né? A Praga dos Sapos, saiu várias e outras coisas aí, BPDP O Inferno na Terra, e vamos ver onde que vai se encaixar, né? Normalmente eu gosto de ler na cronologia mesmo, né, que tem saído. E são 412 páginas, capa cartão, tá? Sai pela Mitos. E mais uma aqui, que é o Hellboy BPDP 55 a 1957. Essa aqui eu já estava fazendo. Saiu uma edição anterior que era 52 a 54, se eu não me engano. Aí eu peguei agora esse segundo volume. Ele está reunindo essas séries aqui, que sai o Hellboy BPDP de cada ano, né? Tava saindo antigamente uma por ano, no caso. E aqui eles já estão reunindo 3 anos, né? 55, 56, 57. É isso mesmo. Temos 440 páginas, capa cartão da Mitos também, tá? Então, como eu já falei, estou sempre comprando essas edições que eu acho bacana. Aqui o plot delas, as histórias, né, as lendas. E é isso. E por último, é um encerramento de coleção, digamos assim, né? Não que ela não possa ter outros volumes, mas meio que encerra aqui esse grande arco que saiu pela editora Hyperion Comics, do grande Levi Trindade. Essa daqui é uma série que eu dei uma chance para a editora dele, no caso ele lançou várias edições, mas essa daqui eu fiz questão de comprar porque me interessou, é um coelho samurai, é meio que mistura assim, digamos, um mangá de samurai com um pouco de humor, os desenhos parecidos com a Disney e tal, é do grande Stan Sakai, que é bem famoso, e é isso, eu tenho feito essa coleção, esse aqui é o sétimo volume, capa cartão, ele tem mais ou menos umas 140 páginas a 160 que não fala, e é o encerramento dessa fase, porque tem mais edições dos Agios Odimbo. Eu não tenho certeza se a Hyperion já confirmou que vai lançar, mas eles tinham essa pretensão. Então pode ser que saiam outras séries derivadas aqui, que também tenham esse mesmo nome, mas aqui do Stan Sakai meio que fecha nessa edição, né? E aí eu acabei pegando ela na Amazon, tava com um preço melhor do que o do site, porque no site você paga frete, antigamente você comprava na pré-venda com frete grátis, né? Mas aí tiraram esse benefício e eu vi lá na Amazon, acho que estava com 18, 20% mais ou menos, e acabei pegando. E é isso, pessoal. Foi grandes aquisições aí que chegaram nos últimos dias, muita coisa diferente, né, pelo que vocês viram, mas sempre priorizando aqui a Bonelli, que é uma coisa que eu gosto bastante. E continue acompanhando aí para mais vídeos, né, mais sorteios, pode ser que mais nas próximas semanas aí tenha algum outro sorteio. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.